Você acha que as redes sociais têm afetado a tua vida? Se esse vídeo apareceu para você, tenho certeza que não foi por acaso. Deus quer falar com você. Seja bem-vindo ao meu canal Gerados no Secreto. Meu nome é Camila. Bora lá para mais um devocional? A palavra de hoje está lá em Efésios 5:15. Diz assim: Tenham cuidado com a maneira que vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios. Paulo, há milhares de anos atrás, ele já nos indicava sobre as distrações. Ele já falava sobre como vivermos na presença do Senhor. E uma das maiores distrações que está tendo nessa geração é as redes sociais. Hoje, se você for olhar lá no Instagram, ele tem o gráfico lá de quanto tempo você fica no dia. Tenho certeza que se você olhar o teu, não é o mínimo do mínimo é 1 hora e meia, 2 horas. E isso se você for calcular aí entre a semana, entre os meses, entre o ano, você fica chocado, porque é muito tempo perdido. Eu confesso para vocês que eu estava perdida nesse caminho das redes sociais. Às vezes eu pegava a minha Bíblia para ler ali antes de dormir e ia olhar alguma notificação no Instagram, alguma coisa, e quando eu percebi eu estava ali rolando o feed há meia hora e a minha Bíblia parada. Eh, Quando eu via eu já estava com sono, ou às vezes eu parava de ver Instagram e ia ler a Bíblia e já não conseguia ler mais, porque esse consumo nas redes sociais, a nossa mente ela vai entrando em colapso, porque você vê de tudo, você vê notícia boa, você vê notícia ruim. As redes sociais ela não é de um todo ruim, não, porque é um meio onde a gente pode falar da palavra do Senhor, é um meio onde a gente consegue alcançar várias pessoas lá do outro lado do mundo, coisa que antes sem ela não tinha como, né? Também faz com que a gente tenha contato com pessoas de outro país, de outro estado, coisas que se não tivesse a gente não teria como também. Então ela não é de um todo ruim. Porém, a gente tem que ter disciplina com o uso delas. E a disciplina é algo difícil de se conquistar, mas a gente tendo constância, a gente chega lá. O que que eu fiz? Ainda não tô, né, eh, disciplinada totalmente nisso, mas já estou no caminho. Eu fiz um propósito com o Senhor de ficar 41 dias sem entrar no meu Instagram, para que eu possa me dedicar mais à escritura, me dedicar mais a aprender, mais a ler livros, a falar da palavra do Senhor, a ter um tempo de comunhão com as pessoas, né, no interpessoal. Então tem me ajudado muito, muito. E parando para pensar agora, eu só consegui ter um direcionamento do Senhor sobre esse canal no YouTube quando eu fiz esse propósito de 41 dias sem o Instagram. Aí que eu tive esse direcionamento, eu consegui ouvir a voz do Senhor, porque eu estava tão atribulada mentalmente por tudo que eu via, por tudo que aquilo ia preenchendo a minha mente, né? Que eu não estava conseguindo mais ter a minha rotina espiritual. E isso tem me ajudado muito. É um conselho que eu dou para vocês. Façam esse propósito com o Senhor. Fiquem alguns dias para você ver como faz uma limpeza na tua mente, assim, é muito gratificante. O mau uso das redes sociais, ela interfere diretamente na nossa saúde, na nossa saúde mental. E a saúde mental, ela pode afetar a saúde física também, né? Dependendo do grau. Então, esse consumo de tantas coisas começa a gerar ansiedade, depressão, começa a gerar comparação, porque na rede social tudo é todo mundo é feliz, todo mundo tem o corpo bonito, todo mundo tem o sorriso bonito, todo mundo é, é 100%, é tudo de bom. Só que não é isso, as pessoas não vão colocar nas redes sociais dela o que elas estão passando no dia a dia, os defeitos delas. Isso começa a gerar comparação na nossa cabeça. E a comparação gera frustração. E a frustração
gera ansiedade. E é por isso que muita gente está doente. Uma das causas é a rede social. Não a rede social em si, mas o mau uso dela. O mau uso das redes sociais também pode nos trazer consequências à nossa fé, no nosso contato com Deus. Ele pode começar a esfriar, porque, como eu disse ali anteriormente, às vezes eu deixava de ler a Bíblia para ficar vendo o Instagram. E isso começa a nos esfriar espiritualmente. Isso começa a nos trazer muitas consequências, porque a gente para de ler a Bíblia, para de orar, para de escutar podcasts, para de ver pregação e começa a só querer cuidar da vida dos outros. E isso é muito prejudicial, muito mesmo. Então, que fique esse alerta através desse vídeo para a vida de vocês. Você que às vezes você nem acha que tá, mas para pensar um pouco. Olha lá no teu Instagram quanto tempo você fica por dia e o que você poderia fazer nesse tempo que você está perdendo, né? Poderia estar lendo um livro, poderia estar fazendo uma atividade física, cuidando da saúde, poderia estar assistindo uma pregação, lendo a Bíblia, falando com Deus. Muitas coisas que edificam a vida. E não, às vezes a gente está perdendo tempo cuidando da vida dos outros. E o Senhor não se agrada nem um pouco disso. Então, que possamos olhar para dentro, que possamos refletir e mostrar para o Senhor que a gente está arrependido disso e que a gente quer mudança. E vivermos como Paulo ali nos ensina, né? Tomarmos cuidado da maneira que vivemos para não vivermos como insensatos, mas como sábios. E isso só traz coisas boas, consequências boas para a nossa vida. Se fosse um ato que trouxesse coisas negativas, né? Mas não, é só coisas positivas. A disciplina, ela gera em nós algo magnífico. Ela gera em nós coisas que só nos fazem bem, que só nos trazem o bem. Então, que a gente seja sábio e que a gente tenha disciplina em tudo que a gente for fazer na nossa vida, tanto na nossa rotina espiritual, como na nossa rotina física, profissional, familiar, e que a gente tenha tempo para os nossos e que a gente tenha tempo ainda mais para Deus. Então é isso, pessoal, que eu queria trazer hoje nesse devocional. Espero que vocês tenham aí uma semana abençoada, uma segunda-feira abençoada. E peço para que você feche seus olhos, baixe sua cabeça e vamos se conectar com Deus e agradecer aí por mais essa semana e consagrar a Ele. Pai querido, Pai amado, queremos te agradecer por essa semana, Pai. Queremos te agradecer porque o Senhor cuidou das nossas vidas. Pai, pedimos perdão, Senhor, por perdermos tempo, às vezes nas redes sociais, ou algo que não edifica, Pai. Algo que não venha te agradar, Pai. Pai querido, Pai amado, queremos consagrar a Ti, Senhor, a nossa mente, o nosso coração, os nossos olhos. Pedimos que o Senhor renove, Senhor, a nossa mente como a de Cristo, Pai. Que feche os nossos ouvidos, os nossos olhos para aquilo que não é de Ti e abra os nossos ouvidos e os nossos olhos para tudo que é espiritual, Pai. Que em nome do Senhor Jesus nos mostra, Pai, aonde devemos mudar, onde devemos, Senhor, parar, Pai. Que em nome do Senhor Jesus tenhamos consciência disso, Pai. Espírito Santo nos conduz nessa semana, que possamos sair das redes sociais e se voltarmos mais para a palavra, para as escrituras, para oração, para ver pregação, Pai, para o nosso propósito. Pai, consagramos essa semana a Ti e já te agradecemos desde já, porque sabemos que será uma semana maravilhosa, cheia de bênçãos, em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal. Obrigada mais por essa manhã aí de devocional. Peço que você curta o vídeo, compartilha, se inscreva no canal, que isso ajuda muito, muito, muito. E espero vocês amanhã novamente. Fiquem com Deus e não esqueçam que Jesus tem que ser o centro das nossas vidas para todos sempre.